Livre-arbítrio. Entenda o que realmente significa e saiba que você não o tem. Já na Grécia Antiga, filósofos como os estoicos, Platão e Aristóteles discutiam a natureza das ações humanas, o papel da razão e se nossas escolhas eram fruto de uma vontade autônoma ou determinadas por causas externas. Essas discussões plantaram as sementes da ideia de que o ser humano poderia agir de forma livre, mesmo dentro de um universo ordenado por leis naturais. Santo Agostinho foi um dos pioneiros a articular a noção de livre-arbítrio no contexto da salvação e do pecado, enfatizando que, embora Deus seja soberano, os seres humanos possuem a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Esse debate se intensificou na Idade Média, quando teólogos como Tomás de Aquino integraram a filosofia aristotélica com a teologia cristã, consolidando o entendimento de que o livre-arbítrio é fundamental para a responsabilidade moral e para a relação pessoal com Deus. De acordo com o conceito popular, livre-arbítrio é a capacidade que o indivíduo tem de tomar decisões e agir de acordo com a sua própria vontade, sem que essas escolhas sejam completamente determinadas por fatores externos ou por uma cadeia causal predestinada. Em outras palavras, é a faculdade de deliberar entre diferentes alternativas, assumindo a responsabilidade pelos próprios atos e suas consequências, o que fundamenta debates éticos e filosóficos sobre a moralidade e a autonomia pessoal. Desde já eu te convido a ser um crucificado, se inscrevendo aqui no canal, te convido a cravar o seu like ensanguentado, pode fazer isso agora, e te convido também a deixar o populacho de lado e olharmos para o conceito cristão e filosófico do termo livre-arbítrio. No cristianismo, o livre-arbítrio é frequentemente entendido como o dom concedido por Deus aos seres humanos, permitindo um livre direito de escolhas, inclusive entre o bem e o mal. Essa liberdade seria fundamental para a responsabilidade moral e para a relação pessoal com o divino, pois possibilitaria a escolha consciente de seguir os ensinamentos divinos ou se afastar deles. Apesar da ênfase na soberania de Deus, a maioria das tradições cristãs defende que os seres humanos possuem autonomia para tomar decisões, ainda que essa capacidade possa ser afetada pelo pecado original e que a graça divina seja necessária para a redenção e o fortalecimento da vontade. E isso é graciosamente de vital importância para entendermos corretamente livre-arbítrio. Na filosofia, o debate sobre o livre-arbítrio se concentra na relação entre liberdade individual e o determinismo. Algumas correntes, como o incompatibilismo, defendem que se tudo no universo é regido por leis causais, a noção de liberdade genuína se torna impossível, enquanto os compatibilistas argumentam que a liberdade pode coexistir com um determinismo causal, desde que as ações sejam resultado da vontade interna do agente, sem coerção externa. Além disso, o libertarianismo filosófico propõe que os seres humanos realmente possuem a capacidade de agir de maneira não pré-determinada, abrindo espaço para uma verdadeira autonomia moral. Essa dualidade de perspectivas ressalta a complexidade do conceito, que abrange tanto dimensões espirituais e éticas, quanto aspectos lógicos e metafísicos da existência humana. E o que diz o dicionário? Livre, que pode dispor de si, sem restrições, aquele que não está sujeito a algum senhor, por oposição a servil. Arbítrio, resolução dependente só da vontade. Logo, unindo as duas significações, temos quem não está sujeito a nenhum senhor, livre, e que escolhe conforme sua vontade e arbítrio. Essas atribuições não se fazem presentes na característica humana. Eu vou explicar e você vai entender. Podemos compreender a expressão livre-arbítrio de forma mais profunda do que simplesmente o direito de escolha, quando a analisamos sob uma perspectiva teológica. Nesse sentido, a verdadeira liberdade não reside apenas na capacidade humana de optar entre alternativas, mas, sobretudo, na natureza soberana e incondicional de Deus. Em João 8,34 e Romanos 6,16 é dito que o pecado escraviza. E no que tange a escolher conforme a própria vontade, veja o que Deus decreta sobre isso em Romanos 3, de 10 a 12. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Eu vou te fazer uma pergunta crucial agora. Você pode escolher não pecar e cumprir essa escolha? O lado bom da expressão livre-arbítrio é que na mente da maioria ela se contrapõe à herética doutrina da predestinação, e eu coaduno com isso. Embora não tenhamos o verdadeiro livre-arbítrio, não significa que já nascemos fadados à vida eterna ou à segunda morte. E é perfeitamente possível ver na Bíblia um Deus trabalhando incessante e amorosamente por intermédio do propósito da salvação, o qual é prerrogativa para todos, basta crer e aceitar. E para crer e aceitar, antes eu preciso entender por meio da fé. Leia depois 2 Coríntios 2, de 6 a 16, e também Efésios 2, de 1 a 5. E você verá que essa mesma graça do verso 2 de Efésios 5 já era disponibilizada, por exemplo, aos ninivitas, Jonas 4,11. Um povo tão escravizado e sem livre-arbítrio como qualquer pessoa que aguarda ou não o segundo advento do Messias. E a diferença dos que estão se preparando para o extraordinário evento é que o senhorio de suas vidas agora é de Cristo. 1 Coríntios 7, 22.
ainda que continuemos com uma natureza pecaminosa escravizada em nosso corpo. Romanos capítulo 7, versos 14 a 25. Também vale demais você conferir. Eu vou ficando por aqui e desde já, muito obrigado por sua atenção, por sua inscrição, por seu like. E me diz aqui nos comentários se você gostaria de um vídeo sequencial a este com o tema Entenda o livre-arbítrio inerte de Deus perante a tanta maldade e injustiças nesse mundo. Se tiver pelo menos uns 30 pedidos pelo vídeo, desde já me comprometo com você que ele será produzido. Enfim, vou deixar junto na descrição um pedido bem singelo a todos e não deixe de visitar o canal e curtir um mega som chamada no vídeo de boas-vindas. Tá a fim de exercer sua liberdade de escolha agora? E aí, bora tomar essa cruz?